Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje aí nós vamos começar a aula, dando continuidade à nossa aula, nossa terceira aula aí de pediatria. Hoje nós vamos falar dos sinais vitais. Então eu vou dizer para vocês qual a importância, por que nós utilizamos os sinais vitais e qual é o motivo de nós realizarmos os sinais vitais. Então por que nós fazemos os sinais vitais? Para nós nos fornecerem dados fisiológicos, então para nós termos os dados fisiológicos, nós sabermos como está fisiologicamente, como está a parte fisiológica, a parte do sistema do meu paciente. Então eu consigo aí analisar diversos sistemas e com isso eu consigo saber como está a parte fisiológica do meu paciente. E indica também uma condição de saúde. Sinais vitais alterado indica aí um sistema de saúde, uma saúde do meu paciente alterada. E quais são esses sinais vitais? Meus sinais vitais, eles são 5. São 5 sinais vitais que eu tinha antigamente. Então, esses 5 sinais vitais que eu tinha antigamente era a saturação, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial. Atualmente, nós estamos fazendo um 6º sinal vital. Entrou algo como o 6º sinal vital, que é a dor. A dor, hoje em dia, é muito importante no paciente. Então, é um 6 sinais vitais. Quando nós iremos atender, quando nós iremos fazer um atendimento a um paciente, nós olharemos todos esses sinais vitais, que hoje em dia são 6, certo? Então nós avaliaremos os 6 sinais vitais aí do meu paciente. Então iniciando, o primeiro sinal vital é a saturação. O que eu vou ver na saturação? A quantidade de oxigênio transportado pelas hemácias. Então eu vou ver quantas minhas hemácias. As hemácias são aquilo que fica na minha corrente sanguínea, que é responsável por fazer as trocas gasosas. Então ela leva o oxigênio até as células, retira o CO2 das células e traz de volta para o meu pulmão esse oxigênio, esse CO2. Então aí numa criança saudável, numa criança comum, numa criança boa de saúde, sem alteração, a saturação dela ideal é entre 90% a 100%. Nós contamos em porcentagem. Então, o que significa? Significa quanto dessa célula tem de oxigênio. Para mim ter ideal, para mim saber que meu pulmão está fazendo a troca correta, eu tenho que ter entre 90% e 100%. Como eu vou ver isso daí? Eu vou ver isso num oxímetro de pulso. Então, vou encaixar o meu oxímetro de pulso. Ele fica no dedo, às vezes ele é só 2 bolinhas que nós prendemos na mão, ou no pé da criança, ou encaixa no dedo. Tem uma parte com luzinha, outra sem. E aí eu avalio no oxímetro de pulso. Uma das alterações que causa é a dificuldade respiratória. Então a dificuldade respiratória causa uma alteração na minha saturação. Se eu pedir para vocês um exemplo dessa dificuldade respiratória, hoje em dia está em moda, todo mundo está falando, por isso que nós estamos tendo essa aula online, por causa aí do Covid-19. O Covid causa alteração de saturação porque ele causa uma dificuldade respiratória. Com isso, ele leva uma hipóxia, que é a morte celular dos tecidos nas extremidades. Por exemplo, uma hipóxia no dedo, uma hipóxia na mão, nos dedos da mão, nos dedos do pé. Então, ele causa aí essa alteração de saturação, diminuindo a quantidade de oxigênio levado para as minhas células, causando a morte. Diabetes também causa e trombose também causa isso daí. Então, essas doenças elas podem causar aí uma alteração na saturação. Em criança, a gente está mais comum aí ver essas doenças como doenças respiratórias. A síndrome respiratória aguda, o Covid agora, a bronquiolite, que é muito comum em criança, causa tudo aí uma diferença nessa saturação. Outra coisa que eu vou medir, outra coisa que meu paciente chegou, eu assumi um plantão e vou atender minha criança, é a temperatura. A temperatura corporal, ela mede quanto o nosso organismo está, qual é a temperatura que o nosso organismo está. Então, meu organismo ele não fica a mesma temperatura que o ambiente está, porque senão eu estou morto. Se eu não tiver diferença de temperatura minha com a do ambiente, eu estou morto. Então, não posso ter a mesma temperatura que o ambiente. E aí, com isso, a minha temperatura, a minha medição de temperatura, ela é medida conforme a temperatura que o meu organismo se encontra. Ela pode ser medida axilar, retal, oral ou por aproximação. Axilar é o termômetro na axila, retal, o termômetro no ânus, oral, o termômetro na boca e por aproximação é aquele termômetro que a gente vê muito agora também por causa do Covid, que é aquela arminha que dá um tiro em 5 segundos aí de luz, ela te dá quanto está a temperatura corpórea.
Na pediatria, a mais comum, a mais fidedigna que a gente utiliza é o termômetro axilar, porque aí ele fica em 3 minutos em contato com o meu paciente, ele está direto com a pele, mas a temperatura mais correta, que dá a temperatura mais real entre o meu organismo e o meu marcador, é a retal. Mas aí, por devido a incômodo, devido a questões culturais, nós não realizamos a temperatura retal. Nós realizamos a oral, a por aproximação, a por axilar. A mais comum utilizada é a axilar. Temperaturas podem ter variações para hipertermia, quando a minha temperatura está muito acima, e hipotermia, quando a minha temperatura está muito abaixo da ideal. Se eu estiver o que me preocupa na pediatria? Uma criança aí com uma temperatura acima de 39 graus. Por que uma criança com uma temperatura acima de 39 graus me preocupa na pediatria? Porque essa temperatura, se eu não fizer alguma intervenção, ela pode aí gerar uma convulsão nessa criança. Ela pode dar um quadro convulsivo. E como eu faço essa diminuição? Como eu consigo tentar alterar essa temperatura? Através de medicamento. Então, medicamento que o médico prescrever, via oral, intravenoso, intramuscular, ou compressas frias. As compressas frias eu realizo na região da cabeça, na região das axilas e na região da femoral, aqui na parte inguinal, que é na parte da virilha, certo? Aqui para vocês um quadro da temperatura. Então, minha temperatura normal está aqui para gente. Minha temperatura normal é sempre entre 36 e 37,5. Abaixo disso, se eu tiver uma temperatura aí de 35, 35,3, eu tenho que começar a me preocupar porque minha criança está entrando em hipotermia. Acima disso, de 37 a 41 é febre e hipertermia. Eu começo a me preocupar aqui, quando a temperatura está com 39,5, porque é aquilo que eu falei para vocês, eu me preocupo muito mais devido aí ao meu quadro de convulsão. Aqui mais ainda, se a criança tiver com hipertermia grave, 41 ou mais, eu me preocupo mais ainda porque é bem provável que essa criança irá convulsionar se eu não intervir rápido. Outro sinal vital que eu vou avaliar, frequência cardíaca. Minha frequência cardíaca é o meu batimento por minuto. Mas como assim é o meu batimento por minuto? O que eu vejo nesse batimento por minuto? É como o meu coração bate, a sístole e a diástole. Então ele vai fazer tum-tum, certo? E normalmente é esse barulho. Quando ele fizer a sístole, que é o fechamento, a diástole, que é o relaxamento, é um batimento cardíaco. Então ele vai fazer esse batimento e eu vou conseguir aí ter uma noção de como ele está batendo. Eu vou conseguir aí ter uma noção de como vai estar meu coração. Então ele é feito batimentos por minuto. Quantas vezes o coração bate em uma criança? Então quantas vezes ele vai fazer esse batimento em uma criança? Então quantas vezes vai acontecer a sístole e a diástole? Ele varia conforme a idade. Então crianças menores o batimento é mais rápido, crianças maiores o batimento é mais devagar. Então quanto maior for crescer na pessoa, mais devagar vai ser o meu batimento. A contagem da frequência cardíaca obrigatoriamente tem que ser feito durante 1 minuto. Então, durante 1 minuto eu tenho que contar, eu não posso dar aquele migué. Eu vou contar durante 15 segundos e multiplicar por 4. Ou, eu vou contar durante 30 segundos e multiplicar por 2. Não, porque pode ter alguma alteração aí, eu posso ter algum problema. E aí, com isso, eu vou ter uma diminuição aí, uma alteração, não vai ser fidedigno o meu batimento. Como eu posso medir? Como eu posso fazer essa contagem durante 1 minuto? Posso fazer pela palpação do pulso. Então são 3 pulsos que eu palpo. Eu palpo o pulso femoral, o braquial ou o carotídeo. São 3 pulsos periféricos. O femoral fica na região do fêmur, então é aqui na parte inguinal. O braquial é aquele que fica na axila. E o carotídeo é o que fica no pescoço. Mas aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que eu não posso pegar o pulso radial? Porque ele está muito longe, ele está muito distante. Então o batimento pode ser que seja mais filiforme, ou como vem um atrás do outro muito distante, eu não consiga identificar esse pulso. Eu não consiga ter uma identificação fidedigna desse pulso. Então eu sempre vou pegar quais estiverem mais próximos ou quais forem artérias mais grossas. Ou eu posso fazer a ausculta cardíaca direta. Então eu coloco o meu esteto na área cardíaca e faço essa ausculta. Então eu consigo ouvir como está batendo esse coração. Como eu disse para vocês, ele varia conforme a idade. Mas se esse batimento estiver acima dos batimentos normais, eu vou ter uma taquicardia.
Se esse batimento estiver abaixo dos batimentos normais, eu vou ter aí uma bradicardia. Então eu posso ter uma taquicardia ou uma bradicardia. Então tá aqui para vocês verem, mais ou menos, quanto é o batimento dessas crianças. O batimento de um recém-nascido é entre 70 e 190. O batimento aí de 1 a 11 meses, 80 a 160. 2 anos, 80 até 130 batimentos por minuto. 4 anos, 80 a 120. Vocês podem ver que vai diminuindo. 6 anos, 75 até 115. 8 anos, de 70 até 110. 10 anos, de 70 até 110. Então, numa criança recém-nascida, 70 a 190. Se eu tiver um 200, eu vou estar com uma taquicardia. Se eu tiver um 60, eu vou estar com uma bradicardia. Vocês podem ver que até os 10 anos eu sempre mantenho uma faixa. 10 anos eu não separo por sexo. Por que de 12 para cima eu separo por sexo? Porque eu tenho uma diferença feminino e masculino devido à ação dos hormônios. No feminino, os meus batimentos vão ser maiores do que o meu masculino. Então, com 12 anos, o feminino é 70 e 110, o masculino 65 e 105. Com 14 anos, 65 e 105, de 60 a 100. E aí eu não tenho mais acima disso. Por quê? Acima disso, a criança já começa automaticamente a assumir os valores de adulto. Então, de 60 a 100 batimentos por minuto, como é no adulto, é considerado ideal. Então, até os 14 anos, as crianças têm variações. Acima dos 14 anos, eu não considero mais. Eu já começo a considerar a do adulto, certo? Outro sinal vital que eu vejo, frequência respiratória. Quantidade de respiração que realiza em 1 minuto um ciclo completo. O que é ciclo completo? Inspiração e expiração. Eu faço isso como? Medindo através da contagem da expansibilidade da caixa torácica. Então, eu vou conseguir ver meu tórax levantando e baixando. Então, quando eu consigo ver esse levantar e baixar, eu conto 1. Levantar e baixar, eu conto 2. E assim sucessivamente. Então, eu tenho que ver a expansibilidade da minha caixa torácica. Eu tenho que ver quanto meu tórax está expandindo e quanto meu tórax está retraindo. Também tenho que fazer a contagem durante 1 minuto. Não posso dar migué. E por quê? Porque eu posso ter uma dispneia, faltou o S, mas tudo bem. Posso ter uma taquipneia ou uma bradipneia, que eu já vou falar o que é cada um para vocês. Certo? Dispneia. O que é dispneia? É a falta de ar. Então você vê aquela pessoa com dificuldade respiratória. Já vou trazer de novo para a gente o caso dos Covid. Uma pessoa com Covid, ela vai ter uma dispneia, porque ela vai ter uma falta de ar. Ela vai apresentar essa falta de ar, com isso ela vai ter uma dispneia. Taquipneia. Minha taquipneia é minha respiração acelerada. Então significa que essa pessoa que está com falta de ar, ela vai tentar respirar mais rápido. Ela vai tentar fazer o ar chegar mais rápido porque o meu organismo acha que não está tendo ar suficiente. Então eu vou ter uma taquipneia, vou ter uma respiração mais acelerada. E minha bradipneia é quando eu tenho uma aceleração mais devagar. Um exemplo para vocês entenderem é no caso aí de uma fratura de costela. Vai começar a doer bastante minha costela, eu não vou querer respirar rápido, então eu vou respirar mais devagar para não doer a parte das costelas que fraturou. Então eu tenho uma dispneia, que é a minha falta de ar, minha taquipneia, que é a minha respiração acelerada, e minha bradipneia, que é a minha respiração abaixo, certo? Então tá aqui os números das variações da frequência respiratória. Um recém-nascido respira de 30 a 50 respirações por minuto. Então num recém-nascido eu tenho de 30 a 50 respirações durante 1 minuto, praticamente uma respiração por segundo. No lactente eu tenho de 20 a 35, então eu tenho de 20 a 35 vezes que minha caixa torácica vai expandir e vai diminuir, então eu tenho 35 vezes de 20 a 35 inspirações e expirações. Com 6 anos, em torno aí, o que é com 6 anos? Em torno de 20 respirações por minuto. Na puberdade eu tenho entre 14 e 16, que aí já é a parte do adulto. O adulto também fica entre 14 e 16. Então no recém-nascido 30 a 50. Então, no recém-nascido, minhas respirações por minuto vão ser 30 a 50. Lactente, de 20 a 35. 6 anos, em torno de 20. Pode ser um pouco a mais, pode ser 25. E na puberdade, de 14 a 16. Aqui na puberdade, ele já assume os números de adulto, certo? Pressão arterial. Mede as batidas do coração na sístole e diástole. O que significa isso? Quando meu coração
faz uma força nas minhas artérias para fazer o coração e diminui essa força nas minhas artérias. Então é o batimento, é a força que meu coração faz a sístole e a força que meu coração faz a diástole. Qual é a força que ele tem para fazer para lançar coração, para lançar sangue no meu organismo, e qual é a força que ele tem que fazer para contrair, para relaxar. Eu tenho que fazer essa pressão arterial através da medida do manguito. Então, conforme a criança vai aumentando, o meu manguito vai aumentando. Conforme for menor a criança, meu manguito vai diminuindo. Tá, professor, então como eu faço essa medida do manguito? Primeiro eu tenho que saber qual que é a largura do meu manguito. Ele tem que pegar somente 40% aí do braço da minha criança. Não posso ter um manguito que vai pegar toda essa parte do braço, do antebraço, e nem pegar um manguito muito curto. Então a largura do meu manguito, essa parte aqui, tem que ser 40%. Ele tem que ser largo 40% do braço. E o manguito deve cobrir de 80% a 100% da circunferência. Então, em volta do meu braço, esse manguito aí tem que fechar por inteiro praticamente. Cobrir aí em torno de 80% a 100% da circunferência do braço. Então, a parte da bolsa, que é a parte do manguito, tem que dar a volta praticamente no braço inteiro. Certo? E aqui estão as pressões médias aí para vocês, conforme vai passando. Como eu disse aqui, vai ali nos anteriores ela vai diminuindo. Aqui ela vai aumentando, de 0 a 3 meses, de 75 a 50 milímetros de mercúrio, de 3 a 6, 85 a 65, de 6 a 9, 85 a 65, 9 a 1 ano, 90 e 70, 1 a 3 anos, 90 e 65, 3 anos a 5 anos, 95 a 60, de 5 a 7 anos, 95 a 60, 7 a 9 anos, 95 a 60. Daqui por diante, a gente, de 9 anos para cima, a gente já começa a considerar de adulto, 100 por 60, 110 por 70. Então, as iniciais são mais baixas e vai aumentando conforme for aumentando a idade, certo? Então, aqui é uma tabelinha para vocês terem uma noção de conforme vai aumentando a idade, vai aumentando essa pressão aí arterial. E o sexto sinal vital que eu falei para vocês é a dor. A dor é considerada um sexto sinal vital, por quê? Porque eu tenho que saber a minha escala. Ela pode ser feita de 3 formas diferentes. Eu tenho aí para vocês, a primeira é a escala de rosto, certo? Então, sem dor, aí a gente vai classificando os rostinhos aqui, ó. A escala com dor, muita dor, pouca dor, muita dor, dor intensa. Ou ela pode ser numérica. Então, vocês perguntam para o paciente 0 a 10, qual que é a sua escala de dor? 0 sem dor nenhuma, 10 a pior dor que você já sentiu na sua vida, e o paciente aí vai dizer qual que ela vai dar, se vai dar 0 ou 10. Essa aqui é muito subjetiva, porque quem vai dar a escala para a gente é o paciente. Então a gente tem que pegar crianças maiores, crianças que têm um entendimento maior. Então a melhor na pediatria é essa escala que a gente olha para a cara da criança, para o rosto da criança, olha para a criança e fala, enumere, mostra com essas carinhas qual que você está sentindo. Se ele estiver aqui, a gente vai estar nessa dor intensa. Se ele apontar essa, na dor moderada. E assim sucessivamente. E quando estiver numa UTI, nós temos aí essa escala de UTI, que envolve expressão facial. Então eu tenho que ver se a criança está relaxada, parcialmente contraída, completamente contraída ou em posição fetal, certo? Em contração total facial. Então tem que ver se ela tá, se a face dela está relaxada ou se ela tem uma contornação facial, uma contração facial total. O movimento dos membros, se está sem movimento ou está permanentemente contraído, que aí já começa a entrar na posição fetal. E se ela estiver entubada, por isso que isso aqui é utilizado em UTI, se ela está lutando com o ventilador, se ela está sem o controle da ventilação, se ela está tossindo ou se ela está tranquila. Vai de 1 a 4, o mínimo que dá é 3, o máximo que dá é 12, certo? Então, por que a gente auxilia isso? Por que a gente utiliza tudo isso? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque auxilia nós na coleta de dados e na tomada de decisão. Então eu consigo, se eu tenho uma temperatura 39 e eu estou vendo que o médico vai atrasar para vir, então eu consigo aí ter uma alteração aí, uma tomada de decisão melhor. Eu tenho aí como saber a eficácia das funções corpóreas, como assim?
eu consigo saber se o circulatório está correto, se o respiratório está correto, se o renal está tudo em ordem ou endócrino. Como assim? Circulatório, se eu não tenho alteração de pressão, se eu não tenho alteração de frequência cardíaca, então consigo saber como está o meu circulatório. Respiratório, se eu não tenho alteração de saturação, se eu não tenho alteração aí de frequência respiratória. Renal e endócrino, principalmente a parte de temperatura. Se minha temperatura está ok, se eu continuo com uma temperatura ok, eu consigo ter um controle melhor do renal e do endócrino. E como ele é verificado? Que períodos ele é verificado? Ele é verificado de horário. Então, por exemplo, numa UTI eu posso verificar ele de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas. Durante a admissão, então quando um paciente vem para mim, eu faço os sinais vitais, se eu estou admitindo um paciente, se eu estou iniciando com o primeiro contato com esse paciente, e por plantão. Eu iniciei meu plantão, se o meu plantão é de 12 horas e tiver por plantão, eu iniciei meu plantão, começo meu plantão, eu faço meus sinais vitais. Se o meu plantão é de 6 horas, a mesma coisa. Iniciei meu plantão de 6 horas, eu faço meus sinais vitais para saber se não tem alguma alteração. Ou quando eu estou notando fisicamente que está tendo alguma alteração, eu vou lá e faço sinais vitais, certo? Então é essa parte dos sinais vitais. Agora eu vou trazer para vocês a parte aí das doenças prevalentes na infância. Por que eu trouxe primeiro os sinais vitais? Porque aí nos sinais vitais nós vamos ver aí a parte das doenças, porque também envolve os sinais vitais. Então a gente tem que saber o que está acontecendo para saber aí o que vai alterar ou o que não vai alterar. Então a primeira doença que eu vou falar para vocês é a anemia. O que é a anemia? A anemia é a condição na qual o conteúdo da hemoglobina no sangue está abaixo do normal. Então isso significa o quê? Eu tenho uma diminuição no transporte de oxigênio. Se eu tenho uma diminuição no transporte de oxigênio, o que vai estar alterado nos meus sinais vitais? Exatamente, minha saturação. Por quê? Porque a hemoglobina, como eu disse para vocês, a hemoglobina, é a substância do nosso corpo que utiliza para o transporte de oxigênio. Elas podem ser causadas por quê? Por deficiência de diversas vitaminas e nutrientes, principalmente a vitamina B12, o ferro, a anemia ferropriva, ou a anemia falciforme, que aí é uma alteração na célula da anemia. Então a minha célula vai estar alterada, com essa alteração no formato, que ela é redonda, ela vai ficar no formato de foice. Com essa alteração eu tenho aí a anemia falciforme, ou a anemia ferropriva, principalmente por falta de ferro, que significa o quê? Que eu não tenho ingesta correta de ferro, com essa ingesta incorreta de ferro, eu acabo tendo uma anemia. Quais são os meus sinais e sintomas? Fadiga, anorexia, que é a minha falta de apetite, palidez, então eu vou ter palidez na pele, na mucosa, principalmente na parte dos olhos, na gengiva, os olhos podem ficar amarelados aí. Eu tenho menor disposição para atividades, para o trabalho, dificuldades de aprendizagem, então as crianças não conseguem se concentrar. Falta de ar e tonturas, principalmente pela entrada de oxigênio aí diminuída. Mãos e pés frios, porque como eu disse para vocês, eles levam oxigênio para as extremidades, não tendo esses oxigênios na extremidade, as veias e artérias vão causar uma vasoconstrição e vai dar mãos e pés frios. Vontade de comer substâncias alimentares, então vocês veem que às vezes comem barro, terra, essas coisas. E apatia, a criança fica parada mesmo, a criança não tem muitos movimentos. O que eu vou fazer com os cuidados? Oferecer o aporte nutricional necessário para essa criança, então se é uma anemia ferropriva eu vou tentar dar um jeito de oferecer a minha quantidade de ferro adequada. Se é minha anemia falciforme eu vou ter que fazer minhas hemoglobinas aumentarem, então eu vou dar nutrientes que aumentem minha hemoglobina, manter a higiene da criança, então fornecer água filtrada, tratada, para evitar diarreia, para não ter a perda de ferro, manter uma alimentação rica em substâncias com ferro e manter a autorização de vacina. Outra doença é a desnutrição. A desnutrição é que ocorre por problemas de saúde, como eu disse para vocês numa aula anterior, a desnutrição é quando tem aquele alimento. Então, se eu fizer aí uma linha de alimentação da criança, se ela estiver abaixo daquela linha que eu mostrei na última aula para vocês, nós temos desnutrição. Com o resultado de uma dieta com consumo insuficiente de nutrientes. Então, minhas calorias, meus nutrientes não estão suprindo aí minha necessidade corpórea. Então, tem esse desequilíbrio calórico, proteico, carboidrato e de sais minerais. Então, se eu não tenho um aporte ideal na minha alimentação, eu não consigo aí ter uma nutrição balanceada, com isso eu fico abaixo do peso, abaixo da linha ideal. Os sinais e sintomas são parecidos
com o anterior, cansaço, apatia, infecções recorrentes, demora de cicatrização de feridas, falta de concentração, diarreia persistente e depressão. O que eu posso fazer? Dar um aporte nutricional também para essa criança. Se ela não tiver ingerindo as vitaminas e sais, eu posso ver junto à equipe médica de dar um aporte de vitaminas e sais. Procurar evoluir a família, envolver e evoluir a família na implementação do plano dietético da criança. E orientar pessoas responsáveis para fornecer um ambiente agradável para a criança aceitar melhor a dieta, se for por problema de não aceitação da dieta. Além dessas doenças, qual é outra doença comum na pediatria? A laringite. Então, eu posso ter aí, como eu disse para vocês, eu ia trazer as doenças comuns. Eu posso ter a laringite. O que é uma laringite? É uma inflamação na laringe, cujo principal sintoma é rouquidão de intensidade variável. Ela pode ser aguda, então a minha infecção na laringe pode aparecer ali através de uma infecção viral ou uma infecção bacteriana, como um resfriado comum, ou ela pode ser crônica, como pelo uso excessivo da voz, ou infecções graves ou reações alérgicas, como fumaça de cigarro, como a própria infecção alérgica. Então, se eu tiver uma infecção viral, eu posso ter uma laringite crônica, que é uma inflamação da laringe. Se eu tiver uma reação alérgica ou uma inflamação, ela pode se decorrer de crônicas ou uma infecção grave. Então aqui é uma laringe normal, então aqui estão as cordas vocais, a traqueia, aqui é uma laringe normal e aqui é uma laringe inflamada. Corre o inchaço dessa região das cordas vocais, aqui é a região da laringe numa criança. E aí ocorre uma inflamação, um inchaço dessa região de cordas vocais aqui, dessa região da laringe. Com esse inchaço causa rouquidão, causa tosse, causa dores, então pode ser aguda, então entrou um vírus aqui, uma bactéria, teve uma infecção, uma inflamação aqui, essa inflamação acarreta numa laringite, mas curada rapidamente, ou se a criança chora muito, tem muitos problemas de tosse, ou tem muitos problemas de alergia recorrente, essa laringite se torna crônica, então essa região vai se manter sempre inflamada por mais tempo. Sinais e sintomas. Tosse seca, então aquela tosse muito comum assim de seca, que você vê a pessoa que fuma muito tem esse tipo de tosse. Tosse ladrante, que é aquela tosse que a gente fala que é aquela tosse de cachorro mesmo, que a pessoa parece que está tossindo igual um cachorro, então é a tosse de cachorro que a gente chama. Dor de garganta, perda total ou parcial da voz, certo? Então você vai ver que quando a pessoa apresenta rouquidão, dor de garganta e perda da voz, pode ser um sintoma dessa laringite. Febre, dificuldade para deglutir, para engolir e glândulas inchadas, principalmente os gânglios, né? Aqui na região do pescoço nós temos o glândulo, eles causando inchaço. Outra parte do sistema respiratório é a gripe. Então isso é muito comum hoje, ainda mais agora nessa época que nós estamos mudando de estação. Então é muito comum ter a gripe, que é uma infecção no sistema respiratório. Pode dar tanto no sistema respiratório superior, que envolve nariz, que envolve laringe, faringe, traqueia e vai descendo. Como pode estar na parte inferior, que é na parte dos pulmões, dos alvéolos, e aí também pode dar na parte inferior. Aparece? Então, se não for tratada corretamente, pode levar a uma pneumonia. Aparece de forma súbita com um quadro de febre alta, vermelhidão no rosto, dores e cansaços, dores no corpo e cansaço. Então, hoje em dia, nós temos um grande problema, que os sinais e sintomas da gripe é muito parecido com uma infecção viral respiratória grave, que é o SARS-CoV. Então, a gente tem esses sintomas muito parecidos. Sintomas de infecção respiratória, quase todos são bem parecidos. Então, quais são os sinais e sintomas? Febre, dor no corpo, cefaleia, mal-estar, dor na garganta, dor no corpo, secreção nasal, tosse seca, olhos vermelhos e lacrimejando e vômito. Então, são muito parecidos esses sinais e sintomas com os sinais e sintomas do Covid-19. Então, por isso que alguns sinais e sintomas desse e de outros que vocês vão ver da parte respiratória são muito parecidos. Então, aqui é uma criança com gripe. Então, assim, aqui às vezes a gente vê vermelhidão, febre,
tosse, então dor de garganta, então são mais esses sinais e sintomas. Além disso, eu posso ter uma inflamação aonde? No ouvido. Então, eu posso ter sim uma infecção na garganta, uma gripe, uma laringite, e isso subir para o ouvido. Então, isso daí dá uma infecção o quê? Uma infecção no ouvido. Então, isso dá uma otite, que pode ser no ouvido médio, no ouvido interno ou no ouvido externo, podendo aí levar até uma labirintite, que é uma alteração no labirinto. Então, aqui a parte da otite, ela pode dar no ouvido externo. Então, essa região aqui do ouvido externo, ela acaba sendo infectada, infeccionando. Pode ser causada no ouvido médio, que é onde tem o tímpano, ou principalmente se vem de uma infecção de garganta, se vem de uma região da laringe, ela causa no ouvido interno. No ouvido externo eu posso ter uma infecção também, que é uma otite por contato. Então, se eu pego o fone de ouvido emprestado do colega, a gente aí usa o esteto do colega, eu posso ter otite de contato, que é uma infecção aí no ouvido externo, causada aí por um agente patológico trazido de fora, certo? Por um contato aí do vírus ou da bactéria que vai estar no fone de ouvido do colega. A do ouvido médio sempre causa infecção aí também na área timpânica, e a de ouvido interno normalmente tem relação aí com o retorno da infecção na parte da faringe e da laringe. A amidalite, que é as inflamações da amígdala, que são 2 blocos ovais atrás da nossa região da garganta aí. Elas podem ser causas virais ou bacterianas. Então, qual que é a causa viral? A gente tem as placas finas, então quando vocês olham aquelas placas bem finas na garganta do paciente, aí na região que a gente faz usando o olho, que abaixa com o palito, são placas finas, amígdalas inflamadas e garganta vermelha. Então, essas três situações, eu tenho aí uma amidalite viral. Uma amidalite bacteriana, eu tenho as úvulas inchadas, as placas são mais espessas e numa região maior, dá para notar por aqui que as placas de infecção são numa região maior. A amígdala também fica inflamada, a garganta vermelha e a língua aí ela fica esbranquiçada. Então, quando tem a língua esbranquiçada e as placas maiores, eu tenho aí uma amidalite bacteriana. Se eu tenho as placas mais finas e não tem essas placas na língua, é uma amidalite viral. A amidalite é a que a gente faz a cirurgia de retirada devido a diversas infecções e é o que causa aquela inchaço aqui na região do pescoço, que o pessoal chama de íngua. Quando causa aquele inchaço na região do pescoço, é a amidalite, que é um gânglio também, faz parte do sistema linfático, e a amígdala é um sistema de defesa do nosso organismo também. Depois dessa região, a gente também pode ter inflamação na faringe, que causa faringite, que é dor e irritação na região da faringe que ocorre ao deglutir, acompanhada de infecção de gripe ou resfriado. Então, pode ser que acompanhe gripe ou resfriado, ou pode ser que não, ou pode ser só uma irritação nessa região. Aqui é a região da faringe, certo? Que é a mesma região aí que é utilizada para respirar e para deglutir. Por isso que nessa região, ao deglutir, eu sinto dor. Porque como é um sistema único que vai ou para o pulmão ou para o estômago, causa uma inflamação em qualquer parte dessa região. Causando uma inflamação em qualquer parte dessa região, eu sinto dor para tossir, para engolir ou para deglutir. Se eu tiver uma inflamação no meu sistema respiratório, ela se iniciando por aqui, ela vai descer. Então, por isso que ela sempre segue de gripe ou resfriado. Porque o vírus que entrou aqui, ele se instala primeiro aqui antes de continuar o seu trajeto. E aqui eu vou falar para vocês de infecção respiratória agudas graves, que é as SARS, principalmente a bronquiolite, que são infecções respiratórias do aparelho respiratório. Então elas afetam o nariz, garganta, os ouvidos, a laringe, os brônquios e os pulmões, causando inflamação, sinusite, bronquite, bronquiolite, asma e pneumonia. Nas crianças, elas são infecções respiratórias agudas. Então a bronquiolite, por exemplo, é uma infecção respiratória aguda, ela é de início rápido e normalmente nas crianças, ela tem um bom prognóstico. Agora falando para vocês, por que agora com essa pandemia nós temos poucas internações de crianças com infecção respiratória aguda? Porque normalmente elas pegam quando tem um local de grande concentração de crianças. Então, quanto um local que eu tenho maior número de crianças, eu consigo ter essa transmissão maior dessa doença. Como as aulas estão suspensas, como as crianças estão nas suas residências, eu tenho uma diminuição elevada aí das contaminações de doenças respiratórias na criança. Então, essas doenças ela pode causar
coriza, que é o nariz escorrendo, dor de ouvido, dor de garganta, o chiado no peito, que são as dificuldades respiratórias que causam febre, ou a temperatura mais baixa. Também pode ter perda de apetite, irritabilidade e choro. E por último, que é o que estamos tendo na moda, é a pneumonia. Essa pneumonia ela causa uma infecção que inflama os sacos alveolares, e esses sacos alveolares podem ficar cheios de líquido, certo? Então esses sacos alveolares, essa região aí do alvéolo pulmonar, a pneumonia dada no alvéolo pulmonar, ela pode ficar cheia de líquido. Pode ser fatal, as bronquiolites, certo? As pneumonias. Quais são os sintomas? Febre alta, tosse seca ou com catarro, falta de ar e dificuldade respiratória. O que acontece isso daí? Acontece uma penetração do agente infeccioso ou irritante. Os alvéolos eles são sacos de ares que recebem o ar e fazem a troca gasosa com o sangue. Se eu tenho uma penetração deste agente infeccioso ou agente irritante, o meu pulmão ele vai querer se defender. Então ele vai acontecer o quê? Liberar líquido ali dentro para fazer a defesa. Então por isso que acontece a inflamação e eles ficam cheios de líquidos. Como essa infecção pode ser? Pode ser a viral, que hoje a gente está vendo bastante, que é por causa do Covid. Então é uma infecção viral no pulmão que causa a pneumonia. Pode ser bacteriana, então uma bactéria se instala ali, principalmente aí se eu tiver uma pneumonia bacteriana. Pode ser de fungo. Vamos supor que você entra numa caverna cheia de fungo, sua imunidade está baixa, você respira um fungo, ele vai parar no seu pulmão. Ou pode ser química. Afogamento, engasgo, pode causar aí uma pneumonia química. A brincadeira da farinha, que hoje em dia também está tendo muito na moda, ela pode causar uma pneumonia química sim. A criança pode aspirar a farinha, quando estiver sendo encostado seu rosto ali. A criança aspirando a farinha, essa farinha vai para o pulmão, é identificado como um corpo estranho no saco alveolar. Acontece essa resposta inflamatória, ela acaba gerando uma pneumonia química. Crianças que se afogam também acaba gerando uma pneumonia química. Muito comum em crianças também é quando as crianças acabam broncoaspirando, que a gente fala, né? Quando o leite vai, ao invés de ir para o estômago, ele vai para a cavidade pulmonar. Quando a criança broncoaspira leite, causa aí uma pneumonia química. Então aqui são os sacos alveolares que fazem a troca gasosas vazio. Então aqui dentro só tem oxigênio. E esse oxigênio passa a corrente sanguínea aqui e ele troca oxigênio com esse saco alveolar. No caso do Covid, no caso de qualquer inflamação por pneumonia, qualquer inflamação no saco alveolar, qualquer pneumonia, esse saco alveolar, em vez de ele ser tomado por oxigênio, ele é tomado por líquido. Então eu perco esse meu saco alveolar porque ele sai por líquido. Aí eu começo a tossir e essa secreção é expelida. Então é exatamente isso que causa uma pneumonia. Então conforme maior vai aumentando minha área pulmonar, mais grave vai ser nessa pneumonia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado e até uma próxima aula.